Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho do Telerik Report e como montar um subreport utilizando esse recurso. Então primeiramente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar duas views que vão ser as views utilizadas para esse relatório. Então vou fazer um relatório de vendas e nesse relatório de vendas eu gostaria de mostrar também o nome do cliente que comprou esse produto. Então eu vou fazer uma view aqui para juntar essas duas informações. Então primeiro eu vou fazer venda itens produto para poder pegar o item vendido e o nome desse produto vendido. E também depois a vendas com o cliente. Então vamos pegar aqui vendas item, que vai ser o subreport. Eu vou colocar aqui o ID da venda, o produto ID, a quantidade e o valor. Depois disso, vou fazer um join. Eu vou juntar essa informação com a tabela de produto. Então, vou aqui selecionar produto, tabela base e o campo base produto ID, né? Campo base e campo estrangeiro. E vou dar um apelido aqui para esse campo. Agora, eu vou selecionar dessa tabela que eu fiz o join quais os campos que eu quero também. Então, no final, essa minha view terá informações da tabela de vendas itens e também da tabela de produtos. Feito isso, agora eu vou fazer uma nova view para juntar as informações da tabela de vendas com a tabela de cliente. Então eu vou chamar aqui v_vendas _info. Essa view eu poderia usar ela em outros relatórios, então posso aproveitar ela em vários relatórios. Então, primeiramente eu vou colocar aqui as informações que eu preciso dessa tabela de vendas, então eu vou pegar venda ID, cliente ID, data, valor e parcelas. Depois disso, vou fazer um join com a tabela de clientes. Então, vou selecionar aqui TB Clientes. O campo base vai ser Cliente ID e o estrangeiro Cliente ID também. Vou dar um apelido aqui de CLI para representar essa tabela de cliente. E agora, feito isso, eu posso selecionar esse resultado do join e pegar as outras informações que eu preciso. Então, vou selecionar aqui o nome, telefone e o celular. E vou incluir aqui dentro da minha view que eu criei. Vou salvar isso aqui e eu já estou com as duas views prontas. Agora eu preciso fazer um relatório unindo as informações de vendas e informação de vendas item. Então vou fazer isso utilizando o subreport da Telerik. Então vou só posicionar ele aqui em cima para ficar mais organizado, para ele ficar como o primeiro da lista aqui. Feito isso, eu vou renomear esse item aqui para o nome de vendas. Sub. Então vai ser o meu relatório, meu subreport do relatório de vendas. Agora eu preciso dar um nome para uma fonte de dados, ou seja, como eu vou representar isso lá dentro. Então, como eu vou representar aqui dentro para poder encontrar na hora que eu for montar meus relatórios, porque eu posso ter várias fontes de dados para o mesmo relatório. Então, vou colocar aqui venda subitens, vou selecionar o banco de gestão e vou apontar para aquela view que eu criei, que é a view do subreport, que vai ser vendas itens produto. Agora eu vou selecionar um parâmetro, porque por se tratar de um subreport, eu preciso passar um parâmetro para dentro do meu relatório para poder realizar o filtro. Então, todos os itens que eu tiver aqui dentro do meu relatório de vendas, né, os itens vão ser filtrados baseado no registro PAI, que é o registro de venda ID. Então, feito isso aqui, eu já posso começar a definição do meu relatório. Então, vou deletar aqui essas duas áreas, porque eu quero um subreport, então não preciso ter as demais áreas. Então, eu vou agora criar uma table baseado nesse data source. Então, o data source que eu tenho aqui é aquela fonte de dados. Eu vou agora colocar aqui as informações que eu preciso. Então, o nome do produto, valor, versão e os demais itens que eu quero que apareçam nesse subreport. Vou dar Next aqui nesse momento. E agora é só realizar um ajuste de layout aqui. Vou posicionar aqui essa table que a gente criou e fazer os ajustes aqui de layout e alteração de label. Então, vou trocar aqui todas essas labels para os nomes corretos. E fazer também uma mudança de cor aqui e de fonte, colocando uma cor branca
na letra e uma cor verde no fundo aqui para ficar de acordo com o nosso relatório. Não vou me prender muito a layout nesse momento, tá, pessoal? Então, vou só fazer os ajustes aqui necessários. Diminuir esse tamanho aqui do relatório, porque eu preciso deixar ele o mais compacto possível, para que ele não deixe espaços em brancos no momento da impressão. E esse relatório praticamente está salvo. O que eu preciso fazer aqui? Agora eu preciso determinar um filtro. Eu preciso que essa minha table ela só mostre os registros baseados naquele parâmetro que chegou da tela de vendas, né? Então eu vou vir aqui na parte de filtro, vou adicionar um novo parâmetro. Esse parâmetro aqui eu tenho que colocar que ele vai ser o venda ID, vai ser igualzinho o parâmetro que chegar para mim no relatório, né? Que vai ser aquele parâmetro enviado pelo pai. E aqui é muito importante, quando eu estiver fazendo um subreport, anotar esse valor aqui, ó, que é o nome que vai ser gerado do meu parâmetro. Tá? Porque eu vou precisar disso quando eu estiver criando o relatório pai. Então, feito isso aqui, eu já gravei esse filtro, já gravei também o nome do parâmetro. Outro dado importante que eu preciso nesse momento é gravar o nome do subreport. Então, eu vou vir aqui e vou pegar o nome do subreport que eu estou criando. Tá? Nesse caso, eu preciso, além de saber o nome do subreport, também a extensão dele, que é TRDX. Esse é um padrão dos relatórios Telerik, então eu preciso saber isso também. Então, vou anotar aqui o nome do relatório, .trdx. Agora já estou com o meu subreport pronto. Eu preciso, nesse momento, agora criar o meu relatório pai. Tá? Então, vou colocar ele aqui na minha árvore. Vou renomear ele para vendas. E agora eu tenho que criar uma fonte de dados para esse relatório, que vai ser baseado naquela view que eu criei. Eu vou agora criar um nome que eu quiser para essa fonte de dados. Eu vou criar um nome de fonte de dados de vendas, DB Gestão, que é o banco de dados, e apontar para aquela minha view. Só corrigir o nome aqui em cima do título, que eu tinha colocado venda. E agora eu já posso criar o meu relatório. Lembrando que eu não preciso de um parâmetro nesse caso, porque esse é o relatório pai, ele vai mostrar todos os registros. Eu vou colocar aqui agora as informações para montar o meu cabeçalho do relatório. Então, vou colocar um controle de imagem. E vou setar aqui no value desse controle de imagem as informações que eu queira, a imagem que eu queira para ser mostrada no cabeçalho. Então, depois de selecionar essa imagem, só vou fazer os ajustes aqui e colocar labels na tela para colocar como título. Então, simplesmente botar uma label aqui, definir a cor de fundo, o tamanho de fonte. Então, o próximo passo que eu tenho aqui é falar que esse meu relatório, tá, o formulário do meu relatório, vamos chamar assim, vai ter um data source e apontar aquele data source que a gente já tinha criado. Com isso, ele disponibiliza aqui para mim, nesse Data Explorer, os campos para que eu arraste. Então, todos esses campos, no momento que eu arrastar ele para o meu relatório, ele vai listar essas informações para cada um dos registros. Então, eu vou colocar todos aqui na tela, tá? E depois eu vou organizar isso para que fique com um layout mais agradável. Então, colocar eles na tela aqui. Vou colocar agora um controle chamado TextBox. E renomear esse controle para nome, fazer as alterações de fonte, de cor que eu preciso. Então, vou fazer isso aqui toda nessa parte do meu relatório, que são os dados. Vou ajustar todos os campos aqui da melhor maneira possível. Depois de terminar todos esses ajustes, eu vou colocar em minha tela um controle de subreport, que é onde a gente vai criar, onde a gente vai mostrar aquele subrelatório que a gente já criou. Então, eu vou colocar esse controle de subreport na minha tela, ajustar o tamanho aqui de acordo com aquele tamanho que eu criei. E agora eu vou vir aqui em Report Source e vou definir qual que é o relatório que será aberto aqui dentro. Então, por isso que eu mencionei para vocês que a gente precisava saber o nome do relatório. Então, se o relatório estiver no mesmo nível do relatório pai, tá? Relatório filho no mesmo nível do relatório pai, você pode apontar esse relatório filho da seguinte forma. Você vai pegar o nome dele aqui, que foi o nome que a gente anotou.
e vai colocar aqui ponto barra, que ele está no mesmo nível, e o nome que a gente colocou, venda sub.trdx. E o parâmetro, a gente também anotou, o relatório filho, o nome do parâmetro que ele precisa receber. Eu vou colocar aqui aquele nome, veja que não tem nenhum parâmetro aqui. Eu vou colar aquele nome que a gente anotou, que é gv parâmetro venda id, e vou colar ele aqui. E agora eu vou selecionar que ele vai corresponder ao venda id do meu relatório pai. Com isso já estão praticamente todas as configurações prontas para o funcionamento do meu subreport. Esse final aqui, caso eu não queira colocar um rodapé, eu posso remover. E eu já posso salvar esse relatório. Depois de salvar esse relatório, eu preciso informar aqui nessa parte do relatório pai que eu tenho um subreport. Para que isso? Para que ele possa criar no meu relatório pai as fontes de dados necessárias para o filho. Então é importante que você inclua aqui todos os subreports que tem dentro daquele seu relatório. E agora eu vou fazer simplesmente, vou colocar um evento de navegação para aquele relatório que eu criei. Então vou arrastar ele aqui para o meu menu. Vou só verificar aqui se o evento foi criado apontando para o iframe. Eu fiz o clique no iframe, mas não sei se ele pegou, está certinho, iframe pages. E agora eu posso gerar minha solução. Vou salvar. Vou gerar minha solução. E ao final da geração, eu posso abrir ele aqui no meu browser. Então vamos aguardar ele carregar. Fazer o login no meu sistema aqui, admin. E aqui eu tenho o relatório vendas que eu criei. Esse relatório vendas foi criado então com os registros pai no cabeçalho e os itens que foram comprados. Obviamente eu não me atentei muito para o layout, poderia botar uma linha separando um registro do outro, dar um espacinho maior, né? Mas já dá para ter uma ideia de como montar um relatório com subreport. Veja no link abaixo o endereço aqui para você poder fazer download dessa solução de exemplo que eu mostrei nesse vídeo.